Esse aqui. Você pode ir fazendo essa forma triangular dele aí para ver antes de. Aí bota a transparência. É o outro, de preferência, assim. Não necessariamente, pode ser. Eu sempre Aí vai confundo em os dois. edição de vértice. E olha ele de frente. Aqui você pode botar ele lá em cima na borboletinha para espelhar em X. E tá gravando? Tá, né? E aí você seleciona os vértices com. Fazendo um quadrado aí, puxando. É, pode ser. Não, esse só o da ponta. Opa. É, mais ou menos isso que você fez, entendeu? Aham. Você deixar mais triangular. Não, ou puxar para baixo também, para ficar mais pontudinha. Pra baixo, tipo. É, você pode fazer isso que você fez e puxar na direção do eixo Z, do azul também. Entendeu? Ah, sim, sim. É. Vai lá no. Aí fica ativando e desativando o Subdivision. Você pode trabalhar com ele ou sem ele também. Aí é a sua escolha. Pra você ver como é que vai ficar depois que entrar a subdivisão. Né? Uhum. Aí de lado, né? Dá o 3 aí pra você ver de lado. Aí você pode botar mais uma divisão. O teu tava com Ctrl R. É, assim também dá Eu pra sou botar, né? péssima com os comandos. Hã? Eu sou péssima com os comandos, eu sempre esqueço. Ó, mas aí, em vez de você botar Bom. no meio, você pode puxar mais um pouco pra frente. Ah, ótimo. É, por isso que é bom você ter o desenho de referência para você ir esculpindo mais na. E aí vai, né? Aí você vai Uhum. fazendo. Ó, ali atrás você pode selecionar os vértices de cima, de trás, Uhum. mas seleciona fazendo o quadrado, assim, fazendo. Ah, tá. E puxar para baixo, por exemplo. Para ele dar uma. Ah, uma Né? curvinha. Ótimo. É, eu puxaria também esse que tá para. Vai na visão. Esse inferior esquerdo. Esse? Esquerdo. Inferior esquerdo. Ah, tá. Esse aqui? Eu puxaria ele e deixaria mais retinho aí. Pra Em cá? Não, Ah, tá. assim. Mais assim. Uhum. É. E Ótimo. aí já tá quase, né? Uhum. Nossa, ficou ótimo. De frente, de ladinho. Aí você pode. Aí tá bem pontudinha. Aí não sei se você quer mais pontudinha. Se você quiser mais a ponta um pouco mais arredondada, aí você seleciona esses dois superiores da direita ou da esquerda. Não, esse não. Opa. Procura selecionar com só se você quiser mexer só em um mesmo, né? Esses aqui? É, aí você vai mexer em tudo. Uhum. Eu quis dizer só os dois, ou da direita ou da esquerda. Aí eu subo. É, no caso, todos, né? Desculpa, não todos os. É sem pegar o do meio. Isso. É, você pode ir mexendo aí Uhum. subindo, indo pro lado, se você quiser que fique mais arredondadinho. Aí como você quer que fique, né? Não, perfeito. Acho que eu entendi. Aí depois só coloco aqui na cabeça, na cabeça. É, aí você bota. Aí você, depois que você fizer uma, você espelha ela, né? Usa o mirror. Você Uhum. vai ter que colocar a origem do. Ó, vai no Object Mode. A origem já tá no meio, né? No Esse meio do. aqui. Não, esse aí é o, Esse esse aqui, é o o cursor. laranjinha.
Então, se ela tá no meio, não tem. Quando você for mover a orelha, se você mover você mover ela aí, vai acontecer uma. Uhum. Vai ser. Você não vai conseguir espelhar. Você vai ter Se eu que tirar ela jogar. daqui. Se você tirar ela e botar na posição da orelha, aí você vai ter que colocar ir lá em Object. Faz isso aí, só para você ver. Tá, eu Bota vou. ela já na posição. Vou colocar aqui, né? Ou tá pequena. Aí é seu gosto, né? Eu faria ela meio de ladinho, assim. Tipo, daria uma rotaçãozinha nela e botaria ela meio de ladinho na cabeça. Uhum. Olha as referências. Volta lá para tuas referências. Para você olhar. Essa é Essa bem aí tá mais pontuda. em cima, né? Ela vai Tá até bem vendo que tem, fora da tá vendo cabeça. que tem uma que elas não são totalmente simétricas? Ela vem até o quê? Tem uma que até parece que sai um pouquinho da. Vai Isso, pra é. lateral, né? Ah, então. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou aumentar um Mas só pouquinho. para você ver. Volta lá. Aí você pode continuar a modelagem dela, ela não precisa ser Uhum. simétrica assim, né? Você pode Sim. dar uma acertadazinha nela na lateral aí para ela acompanhar mais o formato da cabeça, né? Uhum. Eu vou. Ó, mas já tá ficando bonitinho já. É. Uhum. Vai no Edit Mode para você trabalhar ela, né? Pode Opa. puxar esses vértices aí inferiores, né? Esses aqui de baixo. É. Aí eu tenho que tirar o espelhado, né? Não, Não? tem que tirar, sim, desculpa. Pra não fazer do outro lado. É. Procura fazer olhando de frente também, que é para você ter uma ideia melhor do Tá. que. Em 3D a gente entra depois, já que a gente já tem um formato meio definido Uhum. em perspectiva, para Acho que é aí meio para um ver o que vício, que precisa assim. ajustar. Oi? Acho que é um vício meu ficar querendo ver de outras vistas. Sim, não, mas é sempre bom. Depois que você faz, você olha de outras vistas para ver se fica legal. Sim, Mas é bom. Ó, você pode também botar uma outra divisão horizontal aí para conseguir trabalhar com isso. Dá o Ctrl R, vai aprendendo enquanto eu tô aqui. isso. Ctrl R. Esse Ctrl R é muito prático. Tem coisa que eu até uso isso aí que você está fazendo. Mas isso, horizontal. Ih, Não, assim, não. Horizontal, você fez vertical. minha Con- cabecinha, essa hora Ctrl do R. dia já não Dá, sei nem. dá o Ctrl R. Ai, E ai. assim. Aí eu puxo pra baixo? Não, pode deixar no meio mesmo. Tá. E aí, quando você puxar aquele outro lá, que você estava puxando antes, o Uhum. inferior, ele vai Ah, segurar é. mais ali, né? Aham, não vai Ele deformar dá uma tanto. segurada. Ainda vai fazer uma Aí você voltinha. pode pegar o vermelho para puxar para arredondar aí. Essas coisas é prática, né? É fazer Sim, vários, né? É fazer várias vezes, às vezes se refazer, né? Eu não gostei, né? Ali, ó, o que que você pode fazer também? Volta à transparência. ai, Pode pegar o do meio inferior, mas puxa todos, né? Com a seleção, isso. Puxar para baixo.
né? Que aí Ah, sim. Ótimo. Que aí não fica uma volta tão, isso que eu tô tão te redonda. falando aí é a experiência, né? De Uhum. mexer e meio que esculpir, né? Agora volta lá para você ver como é que faz para espelhar. E já tá quase pronto aí. Uhum. Um Depois você pode objeto. experimentar fazer outras. Pode tirar a transparência. Você pode experimentar depois. Ah, não gostei muito dessa orelha, fazer Uhum. diferente. Aí você vai lá em Object, Set Origin, que é esse segundo aí. E aí do 3D Cursor. Aí foi lá pro meio. Aí quando Uhum. você botar um modificador ali, Mirror, você vai fazer a outra orelha já. É o Mirror, a borboletinha. Pronto. Perfeito. Né, o braço você vai fazer isso também. Uhum. Clica fora, só pra gente ver como é que ficou. Ih, que bonitinho. Ele tá com muita subdivisão, não precisa ter tanta, Tá, né? Na, né? na Aí você orelha. pode. Tá com três ali, pode ter duas, pode diminuir uma. Que depois que você botar o shade smooth, ele vai ficar lisinho. Tanto Uhum. esse quanto o da cabeça, né? Pronto, aí Perfeito, ó, Alice. Muito você obrigada. pode, se você quiser. Eu acho que já tá bonitinho, mas Eu também você gostei pode muito. continuar esculpindo, né? Ah, e pra, tipo, empurrar aqui, fazer Fazer a um volta. buraco? Vamos É. lá. Clica lá nele, clica nele. O que você fizer em um agora vai acontecer no outro também, porque você não aplicou ainda o mirror. Vai Uhum. dar Edit Mode. Para ir para Edit Mode, você pode apertar Tab, que vai para Edit Mode direto. Tem uns atalhos que dão uma agilizada, assim, né? Aí você. Isso é. Clica lá com a barra para isolar e ver só a orelha. A barra de Às vezes dividir. minha barra funciona. Ah, foi. Aí, clica nas faces, nessas 4 faces frontais aí. Dá um inset, que seria I. Sabe qual é o inset? Ou I, ou aquele quadradinho que tem uma bordinha verde. Esse aqui? O de cima. Ah, tá em sete faces. Ou você clica aí, que tanto faz você fazer Tá. um ou outro. Ou clicar aí, ou digitar aí, né, que ele Uhum. faz o inset. Aí você Aí clica ele e faz a espessura que você quer fazer É do só clicar? buraco. Aí Olha. volta. Dá esse Ctrl Z. Faz de novo, porque você fez e não puxou. Opa. Se você der Ctrl Z, ele refaz a seleção que você fez. Isso, ó. Ah, Ah, ótimo. Parece que ele não vai, mas é, parece que esse é o máximo. porque o que que acontece? Aí ele começa a cruzar os vértices. Se você for olhar lá em cima, ele vai começar a cruzar os vértices e fica bagunçado. Aí dá Enter, isso, clica. Aí agora você pode dar um extrude, ou o extrude que é ali em cima, o quadradinho em cima desse nas ferramentas. Uhum. Aí você pode olhar em perspectiva, para você ver como é que vai ficar o extrude. Aí você empurra aí, clica no. Você puxou, se você empurrar, ele vai fazer o Uhum. buraco. Ah, ótimo. Aí, para deixar ele mais, como eu digo, mais circular, assim, mais. Mais arredondado. Isso, mais arredondado. Aí você tem que ir Uhum. editando os vértices e ir arredondando ele pelos vértices. O que que você Uhum. quer que fique mais arredondado? Mais côncavo. Como eu posso Por explicar? dentro? É. Não, mas assim tá ótimo. Assim tá Se ótimo. você der um S, dá um S, por exemplo. Clica S. S. É.
Aí você consegue mexer aí Ah, também, é. Aham. entendeu? Esse S foi o Vai ser o scale, né? Você scale, fala. é. Uhum, tá. Acho que assim tá ótimo. Deixa eu ver com a cabecinha. Aí para você aparecer de novo é isso. Eu gostei. Acho que ficou ótimo. Muito obrigada, Alice. Nada. E o rabo e os braços, você sabe como fazer? Eu ia fazer os bracinhos igual o corpo. Tipo, ia Então, pegar. você não foi assistir a aula para fazer, né? Você ia fazer Não. da sua cabeça. Porque vai ser útil para fazer o. Você pode fazer igual o corpo, só que vai dar mais trabalho. E vai Uhum. ficar. Pode fazer. Mas vamos fazer de um outro jeito aí. Volta pro Object Mode. Uhum. É, dá Shift A para criar um novo. Aí escolhe ali Curve. Aí pode ser aquela Path. Ah, é igual o móvelzinho do quando eu tava Isso. fazendo. Aí você Uhum. vai lá no Edit Mode agora. Aí você vai posicionar onde vai ser esse bracinho aí. Por isso que é bom também ter o desenho, né? Mas aí você vai Sim. fazer um braço só, tá? Não são os dois, Tá. não. Que você vai fazer um só e vai espelhar. Olha de frente. E aí você puxando cada. Você pode puxar pelo vermelho para botar a ponta dele no corpo. Você pode A diminuir também ponta. com S, né? Porque tá muito grande. Aí você vai ver o tamanho que você quer o braço, né? Agora talvez seja muito pequenininho. Mas também se você quiser pequenininho, né? Aí é contigo. É, Não pensei muito. e aí você puxando um a um, você vai dando o formato dele. Você vai ver essa linha aí que vai ser o formato que ele vai ficar. E aí Uhum. vai lá no verdinho, no seu lado, na barra de ferramentas aí, esse. Aí vai no Geometry, diminui a resolução aí, que tá 12, diminui para 2. E lá embaixo, o Geometry, aí você bota um Depth aí, uma grossura. Não, embaixo do Geometry tem o Bevel. Ah, tá. Aí ali no Depth, você bota alguma coisa aí. Aí vai dando a grossura que você quer pro braço. Ah, tá. Depois você pode Acho que variar essa grossura, tá? Ela não precisa ser. O ideal é tá. você olhar, ver a aula lá para ver como é que eu fiz. Né? Por exemplo, se você der um Uhum. Alt S nesse ponto que você tá aí, clicado, dá um Alt S. Não, Alt S. Ah, Alt tá. S. Uhum. Ai, Aí, tá aí vendo? muda a Ele mexe. Quando espessura. você dá o Alt S, ele muda a espessura só daquele ponto. Para fazer uma O coisa. alt é para especificar que é só um ponto. Não, você especificando Porque um o S é só ponto. escala, né? Isso, mas é porque esse é um comando específico para curva, Ah, tá. tá? Então Uhum. ele não quer dizer que o Alt, o que ele vai entender como ser só um ponto é o fato de você estar com só um ponto clicado aí. Uhum. E tem como diminuir a quantidade de Você pontos? pode dar um delete, del, Opa.
Vértices. Dissolve. Ah, deu certo. Aí, se você quiser, pode aumentar a espessura dele lá no Deft, né? Se você não quiser fazer tão fininho. Tá bem fino. É... E o rabo você vai fazer do mesmo jeito. Tá. Aí pra pontinha do rabo ficar Redonda. Aí, redondinho. depois que você tiver com o braço pronto, termina esse Uhum. braço aí. Assim, não precisa terminar, né? Depois você pode fazer de novo. Mas quando você achar que ele Acho que tá bom. tá. Ah, vê ele de lado, que é bom ele ter ser levemente curvado para frente. Para frente. Pra cá? É porque você não tá olhando, né? Dá um 9. Ah, é, tá do outro lado. É. Opa. Dá 3 e 9. Isso. Ah, virou. Isso aí já tá bom já. Uhum. Né? Porque é quando depois que a gente for fazer o rigging dele, é bom ele ter uma leve curvatura para quando for criar os ossos para fazer o movimento dele. Uhum. Aí você tá bom para você assim, né? Aí Tá. volta pro Object Mode, diminui a resolução aí também para 2 e aí dá um zoom para a gente ficar com ele mais maiorzinho. Aí você clica com o botão direito. Nossa, ele tá bem fininho, né? Deixa eu aumentar essa. Nossa senhora. Opa. Acho que depois eu vou mudar ele, mas só pra eu entender, é É, botão direito? isso. Tá sendo gravado isso aí, tá? Aí Tá. você vai convert to esse pra cima. Ah, tá. Uhum. Mesh. Que aí ele já não vai mais, quando você for trabalhar com ele, ele já não vai ser mais uma curva. Aí você volta Virou pro um Edit V. Mode. Aí você tá vendo? Agora ele virou uma mesh, né? Forma, aham. É. E aí você vai nos vértices ali e você pode selecionar todos esses vértices da voltinha aí que tá o buraco. Se você der Alt, ele também seleciona todo. E F. Pronto, aí você Uh. fechou. Aí se você for lá no Ah, ali, só uma colocar um coisa. Subdivision Surface nele, ele vai O ficar F, redondinho. o F significa o quê? Ele fecha, ele faz um. Se você tiver É, dois pontos soltos e der um F, uhum, ele vai fazer uma linha. Se você uhum. tiver 3 pontos e der um F, ele vai fazer um plano. Ele vai Tá, fechar. tá. E tem onde clica nele ou é mais F mesmo? Você pode botar o botão direito, aí vai ser New Edge Face from Vertex. Ah, tá, beleza. Tá? Aí agora vai lá no Subdivision Surface e coloca um Subdivision Surface aí para ele ficar redondinho. Que ótimo. Né? Volta no Object Mode para você conseguir enxergar melhor. Né? É isso. Aí se você tivesse usado o Alt S, né? Aí a parte da mão Uhum. podia ter ficado mais gordinha. Se eu tivesse dado um Alt S. Quando você ainda estava na curva. Ah, Aí, se tá. você quiser deixar maior, aí você pode dar simplesmente um S, que ela vai alargar, né? Ah, tá. Você pode, né? Então, para ele ficar mais
mais redondinho aqui. Eu tinha que ter feito isso antes. Ou não? Não, tanto faz. Na verdade, assim, se você quisesse deixar ele com formato mais cônico, né? Você pode Uhum. fazer aí também selecionando cada loop desse, né? Cada voltinha dessa e fazendo isso. Por exemplo, se você pegar a voltinha acima dessa aí e selecionar, dá um Essa, Alt e clica. peraí. Mais pro lado, assim, para ver se ele pega essa voltinha. Dá o Alt. Até às vezes é Entrar na difícil, outra. assim. Dá o Alt em cima da linha que você quer que a volta seja Ah, tá. feita. Pronto. Pronto. Aí, se você der um S aí, ele também vai, você também pode trabalhar aí. Porque você poderia ter feito Uhum. isso também lá quando você estava trabalhando a curva, Uhum. né? Mas você pode fazer aí também. É a outra opção, né? Aí eu tinha colocado o subdivision. Não, calma, o que que eu fiz? Fecha esse Solidify aí. Ah, tá. Aí dá o S, só para você ver como é que vai ficar, né? Aí você pode ir mexendo em todas Uhum. essas. Todas as voltinhas. É. Agora, assim, eu aconselho você pegar a aula e dar uma acompanhada. Tá. Você vai assistindo a aula e vai até chegar, por exemplo, no braço, na hora que eu modelo o braço. Aí Uhum. você vê como eu modelo o braço e você vai tenta fazer igual, né? Uhum. O rabo, no caso, não tem rabo, porque o que eu fiz é uma personagem humana. Mas ela tem o rabo de cavalo que vai ser idêntico como você vai fazer o rabo do gato, Sim, sim. né? Então, você dá uma olhadinha na aula do personagem. Tá. Foi a primeira aula, né, que teve que regravar? Primeira não, já tem, foi É, agora. não. É a primeira que a gente começou a parte Isso, do começou o personagem. personagem, é. Isso. Tá. Aí, Eu vou reassistir ela. porque aí você pode ir assistindo, né, e ir fazendo, aí você já, quando chegar na hora do braço, você vai fazendo. Uhum. Sim. Então, eu vou começar aqui a apresentar a outra parte que eu vou falar de rig, que eu já comecei a falar na aula passada. Muito obrigada, Alice. Nada. Então, a gente está com a nossa personagem aí. Eu mostrei na aula passada, falei sobre rig, né? Comecei a falar que são os ossos que a gente faz para movimentar o personagem. Vou abrir aqui de novo a personagem que eu mostrei. Isso aqui é um rig de uma personagem minha, né? Esse rig, o que que a gente chama, né? O rig é o conjunto, né? Tanto são esses ossos que vão ser usados para fazer o modelo que a gente faz, o personagem, se movimentar, né? Porque ele em si, quando ele está pronto aqui só como uma malha, né? Ele não se movimenta. Então, a gente vai associar esse esqueleto ao personagem para a gente fazer ele se movimentar, né?
Aqui eu estou olhando através, né? Mas eu posso tirar esses ossos e ficar só. Ele tem esses controladores que os ossos são os ossos efetivamente, esses ossos efetivamente eles é que fazem a pele do personagem se movimentar. E esses que estão em amarelinho são os controles, e os controles movem os ossos, né? E os ossos movem a pele do personagem, né? Então eu na aula passada eu já comecei a dar os fundamentos disso, né, do rig. E a gente agora vai fazer o rig aqui da nossa personagem, né? Então a gente vai criar ossos nela, vou fazer um rig bem simplificado. A gente vai começar criando ossos nela para depois a gente aplicar nela e poder movimentar ela, poder fazer poses e animar e fazer animações, né? Eu não sei o que que é esse, esse último botão. Então vou salvar aqui menina rig 1. Criar uma pastinha aqui para o rig. Vamos tirar essa aqui que a gente não vai usar. Então eu vou. Ela tá aqui toda numa coisa só, né? Então a gente vai no Shift A, Armature, Single Bone, que a gente começa com um osso. É com um osso que a gente começa a fazer o rig do personagem. Então vamos em Edit Mode, botar uma transparência aqui. Então é importante que esse osso fique. Então vou começar com o osso aqui para o corpinho dela. Vou fazer bem simples, não vou fazer uma coluna que se move, só vou mexer o corpo e a cabeça. Aí aqui eu dou. Então a gente trabalha aqui da mesma forma que a gente trabalha com as outras coisas na modelagem, né? Tipo, para extrude. Então eu vou extrudar. Quando eu extrudo aqui, eu vou criar um novo osso. Então dou um Z. Estou extrudando outro osso. Não sei porque que ele não fez no eixo. Ah, é porque eu tinha que fazer no Y. Eu quero fazer no eixo Y. Vamos botar aqui no global. Isso é importante, né? Aqui a gente, por exemplo, agora usar o global, né, para ficar com a orientação global de eixos, que aqui eu mudo a orientação dos eixos. Então, clico aqui, dou um Z, ele vai criar um outro osso na direção Z, que eu quero um osso que fique alinhadinho com o de baixo. Por isso que eu usei esse Z. Então, eu já tenho aí um osso para a cabeça e um osso para o corpo. Agora eu vou fazer mais um. Agora nós vamos fazer os ossos das pernas e dos braços. Então posso dar um Shift A aqui dentro do Edit Mode, ou posso copiar aqui simplesmente esse osso, Shift D, X. Então copiei esse osso. Aí no caso aqui eu vou trazer a pontinha dele para baixo. Eu vou colocar ele
Onde é a perna dela. Extrude Z. Então aqui já estamos fazendo o esqueletinho. Agora o braço. Mesma coisa que eu fiz aqui. Shift D, X. Colocar o braço. Né? A gente vai pensar onde vai estar a articulação do braço, né? Tipo aqui eu botei uma articulação de osso aqui na perna, onde fica o joelho, né? Então essa que vai ser a articulação, a parte, né, da coxa e a parte aqui da canela. Mesma coisa no braço, né? Eu vou fazer um osso para o antebraço e um para o braço. Como ela não tem mão, mais nada, é só isso, né? Aqui dá uma... Então é isso. Por enquanto eu vou deixar só esses de um lado, que depois a gente usa um comando para... É importante a gente botar os nomes nos ossos. Aí a gente vem aqui nesse ossinho, tá como bone, vou botar aqui coluna, né? Esse aqui, e geralmente a gente usa a denominação def, de deforme, porque esse osso vai deformar o personagem, né? Geralmente se usa essa denominação def. Def coluna, osso, def cabeça. Aqui vai ser o def antebraço. Ponto L, que esse aqui é o L de left, que é o braço esquerdo. Eu posso botar braço, né? No braço esquerdo, então esquerda é left. É importante botar isso, o ponto L maiúsculo, que depois quando a gente for fazer, ele for fazer a simetria e for fazer os ossos, copiar os ossos todos para o outro lado, ele entende que quando eu boto tudo que eu botar L, ele vai transformar em R e vai fazer no lado oposto. Então, por isso que é importante. Esses do meio não precisa colocar isso, porque a gente não vai ter eles dos dois lados, eles estão só no meio. Mas todos os ossos que tiverem dos dois lados do personagem, é importante a gente botar no final esse ponto L, né? Aí eu vou copiar esse aqui, Ctrl C e Ctrl V, ele vai criar o L1. É o L e o L1. Mesma coisa da perna aqui, def perna ponto L. Ctrl C, colar aqui. Pronto, então eu já estou praticamente, já estou com os ossos que vão mover minha personagem prontos, né? Como é que a gente faz para mover esses ossos? Aí a gente vai no Pose Mode. O Pose Mode ele só funciona para rig. Vou chamar aqui de rig. Ele só funciona para ossos. Pose Mode. Por exemplo, se eu colocar aqui na personagem, opa, se eu clicar na personagem, não abre essa opção de Pose Mode. Só se eu clicar no rig, nos ossos, que vai abrir a opção de Pose Mode.
né? Vou dar uma transparência aqui para eles aparecerem. E aí, dando um R aqui, por exemplo, eu posso mexer na rotação, né? Ele não está mexendo no braço da personagem, que eu ainda não associei, né? O que a gente chama de parentear esse osso com a personagem, né? Quando eu mexo nesse aqui, como esse aqui tá ligado nesse, quando eu vou mexer nele, como eu mexo em tudo no Blender, né? Ou colocando aqui, ou usando R, G e S. Quando eu dou Alt, ele volta para a posição original. Então, isso que é interessante também de usar as armaduras, os ossos, que eu consigo mexer no personagem e voltar para a posição original dele como eu quiser. Por exemplo, aqui eu rotacionei os ossos do braço. Se eu der Alt R, ele volta para a posição normal. Tá? Vamos voltar lá para o Edit Mode. Eu vou criar um outro osso aqui. Shift D, D. Na verdade, eu vou criar ele. Shift A, criar um outro osso. Esse osso aqui a gente vai chamar de root, que é o raiz. Ele vai. Opa. Ele vai ser o osso que vai comandar o personagem como um todo. Pra gente mover o personagem como um todo. E aí a gente tem que fazer uma coisa que é parentear, que é o quê? Ligar uma coisa à outra. Parentear é você. Quando você for mover um osso, ele vai mover o outro. Vamos sair aqui um pouquinho e para o Object Mode para dar uma ideia do que é parentear. Criar um cubo. Então eu criei esse cubinho aqui. Vou criar um cubo gêmeo dele, Shift D, X. Então se eu movo um cubo, eles são independentes. O outro não se move. Você parentear eles é o quê? É você criar uma dependência de movimento entre eles. Então, eu tenho esse aqui, por exemplo. Se eu parentear ele com esse, tudo que esse aqui fizer, né, tudo que o pai fizer, ou a mãe, o filho vai fazer. Tá? Diferente do que está acontecendo aqui. Então, eu clico nele, clico no que vai ser a mãe, e dou Ctrl P, ou dou botão, clico nele, dou com o botão direito, Parent Object. Então agora esse objeto aqui está parenteado nele. Ele até cria essa linha pontilhada. Esse objeto aqui agora é filho desse. Eu consigo mexer nele sozinho. Mas se eu mexer com esse aqui com a mãe, ela vai levar o filho junto. Né? Aí eu posso fazer assim. Né? Eu até posso mexer nele em relação à mãe também. Mas se eu mexer com essa aqui, ela vai levar ele junto. Então a mesma coisa a gente faz com os ossos do esqueleto. A gente tem que parentear para quando... Por exemplo, quando eu mexer aqui esse raiz, eu quero que todo mundo mexa com ele. Quando eu mexer aqui a coluna, eu quero que os braços se mexam com ela. Eles não estão se mexendo com ela, né?
No caso aqui, quando eu crio um osso puxando a partir do outro, ele já faz ele já é parente automaticamente, né? Quando eu criei esse da cabeça a partir desse da coluna, ele já se criou ligado. Então eu não preciso aqui me preocupar em parentear o da cabeça com o da coluna, mas o do braço não está ligado. Por exemplo, o do braço está ligado esse antebraço com o braço, né? Os dois andam juntos. Mas eu quero, por exemplo, que esse aqui ande junto com a coluna. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no Edit Mode, vou parentear esse do braço com esse da coluna, Ctrl P. Aqui, Keep Offset é o quê? Vamos mostrar de novo. Quando eu parenteio aqui, o Keep Offset vai manter eles do jeito que eles estão, afastados. Se ao invés de Keep Offset eu tivesse dado Connected, ele vai juntar um no outro, daquele jeito, colar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que eles fiquem separadinhos, porque ele já está lá na posição que eu quero que ele tenha no corpo do personagem. Então, Ctrl P, Keep Offset. Aí a gente vai lá para o Pose Mode, que no Pose Mode que a gente move os ossos. Pronto, agora ele já está levando tudo, né? No caso, a perna, eu não quero que ela se mova junto. Por quê? Eu não quero que quando eu vire a coluna, rotacione a coluna assim, eu quero que a perna continue nessa posição, para eu, tipo, se eu quiser fazer o personagem se agachando, né? E se eu, por exemplo, parentear a perna na coluna, hip offset, quando eu rodar, ela vai rodar tudo. Eu não quero que isso aconteça. Então eu posso também desparentear uma coisa da outra. Por exemplo, parenteei essa nessa, Ctrl P. Tá? Se eu quiser tirar, não quero que ela. Aí é só eu clicar nessa aqui que está parenteada na coluna e dar Alt P. Clear Parent. Aí ele limpou esse parenteamento. Então é por isso que a gente tem esse root aqui, que é o que vai fazer todo o personagem, mexer todo o personagem, né? Aí eu vou ligar esse na coluna, Ctrl P, Keep Offset. Então voltando lá no pose, quando eu mexer no root, ele vai mexer com isso aqui. Se eu não tivesse as pernas, não faria sentido ter esse root. Eu não precisaria ter esse root porque a própria coluna já leva o braço, né? Mas como eu tenho as pernas, é por isso que eu tenho o root, para quando eu quiser mexer o personagem todo, Ctrl P, aí eu já parenteei a perna no root também. Então quando eu quiser mexer o personagem todo, é só eu clicar no root. Opa, aqui não, foi no Object Mode, viu? Não é certo mexer no Object Mode. No Pose Mode, Alt G, voltou para a posição. Então agora eu posso mexer com as pernas, posso mexer com a coluna. E se eu quiser mexer com a cabeça, eu só clicar aqui na cabeça, né? Se eu selecionar tudo estou selecionando tudo, dou um Alt G para ele voltar à posição original, um Alt R para ele voltar para a rotação zero. Então, assim, basicamente está pronto esse esqueleto para o personagem, né? Então, com isso, a gente já pode aplicar ele no personagem, o personagem, a gente conseguir mexer o personagem. Eu vou aqui
voltar lá para o Edit Mode, selecionar esses dois, aí vou aqui em Armature, Symmetrize para ele repetir, aí ele já faz já parenteado, ele já copia tudo que eu fiz nesses dois, nesse braço aqui, pro outro lado. Mesma coisa para a perna. Opa, fiz besteira aqui. Symmetrize, pronto. Criei a perna do outro lado, agora eu já tenho os dois braços e duas pernas. Bonitinho. Mas quando eu mexo eles, lá no Pose Mode, eu ainda não consigo mexer o meu personagem. Porque agora eu tenho que o quê? Parentear o meu personagem nesses ossos, né? Tipo, eu tenho que fazer a pele do personagem se mexer, se deformar quando eu mexer com os ossos. E aí voltamos lá para o Object Mode. Então eu seleciono o personagem, seleciono o rig, né? E dou Ctrl P. Aí no caso, quando a gente está colocando a pele de um personagem para parentear, para se associar aos ossos, a gente usa essa opção de Armature Deform, que é o esqueleto, a armatura é o esqueleto deformando a pele. E com essa opção aqui automática. As outras a gente usa em outros casos, né? Mas para um personagem maleável, né? A gente vem para o Armature Deform with Automatic Weights. Pronto. Agora eu parenteei, tá todo o personagem parenteado no esqueleto. O que isso significa? Que quando eu for para o esqueleto lá no Pose Mode e mover o esqueleto, ele vai mexer a personagem. Olha que legal, né? E eu vou poder fazer, né, as minhas posições com a minha personagem. Pegar aqui a perninha dela. Você vê que ela deforma um pouco também o vestidinho quando mexe a perna. Se eu mexer aqui no root, que vai mexer o esqueleto inteiro, ele vai andar com... Ó, o cabelo, as orelhas, isso aqui não ficou parenteado. Não sei se eles estão como objetos separados. Pose Mode. Seleciona tudo. Alt G, ela volta para a posição. Alt R, ela acerta aqui também. Vamos ver aqui por que a orelha, que ela tudo, o personagem está todo como uma coisa só, né? Mas a orelha e o nariz não se deformaram quando eu tô mexendo, né? No caso, se eu mexer a cabeça da personagem, eu gostaria que o rabo, tudo isso fosse junto, né? Que eu ainda não fiz, a gente vai fazer um esqueletinho pro rabo ainda. Mas a orelha e o nariz era para eles se movimentarem junto com a cabeça, não estão. Então, como é que a gente corrige isso? Aí a gente vem aqui, sai daqui, aí clica no personagem, vem Weight Paint. Aqui a gente vai pintar as influências dos ossos nas partes do corpo. O resto ficou tudo funcionando direitinho. Vamos ver o bolsinho dela se está se movendo também. O bolsinho está andando. Por algum motivo, ele não entendeu, porque ele pega uma região, assim, ele pega
Esse automatic weights, ele pega uma região que está próxima do osso. Por algum motivo, ele não entendeu que a orelha não estava suficientemente próxima e o nariz não estava suficientemente próximos do osso para pegar essa influência. Aqui, se eu clicar nesse amarelinho aqui, Visibility, não, Viewport Display, botar em front, ele vai ficar aparecendo sempre, sem eu nem botar transparência, ele vai ficar sempre mostrando esse osso aqui. Vai ser útil agora para a gente pintar essas influências. Então a gente vai agora no personagem, né? Weight Paint, que é onde a gente vai pintar as influências. Então aqui, por exemplo, está mostrando nesse verdinho aqui, ele vai mostrar em que osso que está ligado. Então aqui são aqueles ossos, vocês lembram que a gente botou um nome nos ossos? Esse bone aqui é até outro nome, né? Que ele é eu tenho que renomear ele lá, que ele é o root, a raiz. Então, ó, aqui a perna essa perna que seria a coxa, aqui a perna de baixo, a L1, a coluna, né? Pegando aqui o corpinho, a cabeça, aí vocês estão vendo. Tá vermelho quer dizer que tudo que tá vermelho tá ligado na cabeça, o que tá azul não tá. Então, ó, o nariz, o rabo de cavalo, nada disso tá ligado na cabeça. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que pintar essa influência para essas partes do corpo passarem a estar ligadas na cabeça. Mas antes disso, vamos fazer aqui também uns ossinhos para o rabo de cavalo, que a gente vai querer animar esse rabo de cavalo também. Então a gente volta lá no esqueleto, Edit Mode. Aí aqui da cabeça eu tiro um Shift D, copio ela, Y. Então eu vou posicionando o osso aqui. Fazendo os extrudes para ir criando os ossinhos. Quem vai fazer, tipo, né, animais, né? A Camila que está fazendo um gatinho, o Gabriel que vai fazer um polvo. Então, vai ter que fazer uma coisa tipo esse rabo aqui para poder movimentar o rabo do gatinho ou os tentáculos do polvo. Então, a gente volta aqui. Vamos dar os nomes, né, que eu esqueci. Que tá como def cabeça, mas vai ser rabo. Ctrl C. Por isso que é importante a gente ter esses nomes, que quando a gente for esses nomes bem organizados, que quando a gente for pintar lá as influências, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Que aqui a gente até que está com poucos ossos, mas você vai fazer um rig mais complexo, você vai ter muitos ossos e você fica meio perdido, né? Esse aqui é o que a gente chama do root. Ele não é um osso de deformar. Esse root, ele na verdade é um controlador, ele é só para controlar os outros ossos. Ele não vai deformar, ele não vai
influenciar na pele do personagem. Então eu tenho que tirar desclicar esse deforme aqui, que ele vai ser um osso só para estar ligado nos outros ossos e comandar eles. Aqui eu vou parentear esse ossinho aqui do rabo de cavalo com o osso da cabeça. Ctrl P, para quando eu mexer a cabeça, ele mexeu o osso do rabo de cavalo junto. E aí a gente vai voltar aqui. Quando eu crio essa parentesco, né, do personagem com os ossos, ele cria esse modificador Armature, que é uma armadura ligada no personagem. Eu vou desfazer porque eu quero agora que o rabo de cavalo entre também aqui na... Então vou desfazer esse aqui. E aqui também eu vou limpar isso aqui. Então vamos fazer de novo, parentear a personagem com o rig. Ctrl P, armatura deforme, automatic weight. Aí ele foi lá, se eu clicar no personagem, criou esse modificador armature. O que significa? Que eu, quando, por exemplo, aqui, estou mexendo a cabeça aí agora, viu? Ele está levando, já está levando o rabo, porque agora esses ossos aqui estavam próximos da malha, né, do rabo e ficaram ligados nele. Na verdade, o rabo ficou ligado nesses ossos. Mas a orelha e o nariz a gente precisa ajustar ainda. Se eu for lá no Object Mode, clicar aqui no personagem e desselecionar aqui, né, tirar a visualização, ela, né, da mesma forma que, né, quando a gente tira o Subdivision, ele para de visualizar, a mesma coisa aqui, ele para de visualizar essa deformação que o rig, né, que os ossos fazem no personagem. Voltando lá para o Pose Mode, se eu quiser deixá-la na posição original, seleciona tudo, Alt R. E volta para a posição original. Então vamos lá agora colocar, né, as orelhas e o nariz na cabeça. Então a gente vai aqui o Weight Paint para pintar as influências. Então eles têm que estar ligados no osso da cabeça, que é esse aqui. Eles não estão ligados, né, deveriam. E eles estão azuis, quer dizer que eles não estão ligados nesse osso. E aí eu vou pintar isso, né? Aqui ele está com o espelho ligado, mostrando que o que eu fizer de um lado vai fazer do outro. Então eu vou até ficar vermelho. Já quando eu mexer minha cabeça, o esqueleto mexer também o nariz e as orelhas. Pronto, já. Aí agora, quando a gente for no Pose Mode lá, eu mexer, rotacionar minha cabeça, ó, tá todo mundo indo junto, bonitinho. Né? A mesma coisa que o rabo de cavalo. Ó, se eu
Rotacionar aqui, ó. Mas aí ele tá puxando o cabelo todo. Isso não é legal, a gente não quer isso, né? Então vamos voltar. Eu quero que o cabelo mexa só com a cabeça. Então a gente volta lá. Ó, vamos voltar para vocês verem. Ó, não quero que isso aconteça. Então é legal a gente mexer aqui para vocês verem o que que vai acontecer quando eu pintar a influência. Então não quero que a cabeça fique o cabelo fique sob influência desses ossos aqui do rabo. Quero só que o rabo esteja influenciado por eles. Vou aqui pro personagem, Weight Paint para pintar as influências. Aí vocês estão vendo? Era para estar o cabelo todo vermelho, que era para ele estar todo influenciado pela cabeça, mas não tá. Então vou aqui vendo, né? Tá aqui, ó. O rabo tá influenciando. Então aí aqui esse peso que tá 1, e se eu pintar com peso 1, ele vai influenciar mais ainda, eu vou botar para 0. E aí, à medida que eu começar a pintar aqui, ele vai o quê? Voltando esse cabelo para a posição original. Ele tá puxando até a parte da frente aqui. Então eu vou pintando essa influência, tô tirando, tá ficando azul, né? Como eu tô botando peso 0 aqui, eu tô tirando essa influência do cabelo. Já fica mais difícil, porque tá... O que eu posso fazer também é voltar lá no Edit Mode e separar aqui esse cabelinho e do resto do corpo. Para quando eu for mexer aqui, eu conseguir mexer só na influência, sem alterar a influência do rabo do cavalo, que ela tá do jeito que eu quero. Mas ainda tá puxando o cabelinho aqui, né? Mas por quê? Porque tem outros ossos aqui do rabo que estão influenciando. No caso, esse aqui, ó. Esse osso que seria o último da pontinha também tá puxando aí.
Às vezes dá um trabalhinho para tirar. Isso é uma parte mais chatinha do rig. Pronto, já conseguimos. Agora aqui eu posso devolver o cabelo para personagem, Ctrl J. Ó, aqui, por exemplo, não ficou muito legal, né? Que quando eu tô mexendo aqui tá saindo o cabelinho dela aqui. Seria legal botar um pouquinho de influência da cabeça nessa pontinha do rabo de cavalo. Então a gente volta aqui. Então eu pego o osso da cabeça e vou botar um pouco de influência aqui. Opa, que eu tô tirando. Aí boto peso 1, que aí eu quero botar a influência, não quero tirar. E vou pintar aqui um pouco para ele. E aqui a cabeça também eu tenho que colocar o cabelo sob influência do osso da cabeça, para quando eu mexer com a cabeça, ele mexer no cabelo. Ela mexeu. Não, isso aqui ficando vermelho quer dizer que está totalmente influenciado por esse osso aqui que está marcado, que é o osso da cabeça. Então vamos voltar lá no Pose Mode. Agora quando eu mexo aqui, ele está mexendo a cabecinha toda. Quando eu mexo aqui, ó, ainda tá puxando, ó. Ainda tá um pouco de influência no cabelo ou até na cabeça. Volta lá. E aí tem que é um negocinho meio trabalhoso. Aqui vai pro zero, que aí eu quero tirar a influência. Opa, vou pro rabo, né? E o osso do rabo tá fazendo eu mexer nisso aqui, ó. Eu não sei o que que é esse negocinho aqui. Ó, ainda tem um pouquinho aqui que ele tá alterando, né? Vou voltar lá. Talvez seja outra parte do rabo aqui que esteja aqui, ó. Pronto.
E a gente pode também mexer individualmente aqui com as partes do rabo. Ó, tá mexendo aqui, ó. E é isso, né? Tem que ficar testando e vendo o que que tá influenciando aí de forma indesejável. Posso mexer na influência aqui também para deixar, dar uma ajustadazinha, né? Ó, não ficou bom. É, isso aqui é um negócio bem chatinho, assim. É ficar tirando e colocando influência para ajustar e ficar mais bonitinho possível o resultado. É, não ficou muito bom isso aqui, provavelmente porque eu não botei o osso
bem posicionado. O ideal seria, na hora de colocar os ossos, eu estar aqui nesse modo com o wireframe, né? Com as linhas aqui. Vamos ver como é que tá posicionado o osso. Viu? Isso aqui do osso tinha que estar mais para cá. Vamos ajustar isso aqui então. Aí já ficou um pouco melhor, né? Esse aqui também não tá aqui muito no verso. Como vocês podem ver, não é uma coisa muito simples, né? É muito de ajuste, assim. Já ficou um pouco melhor aí o formato do. Como aqui também. Deixei um pouquinho aqui na chuquinha dela.
Essas partes, né, com mais articulação assim, elas são mais chatinhas da gente acertar. Mas isso aí já dá pra gente brincar de animar a personagem. Ó, aqui, ó, o braço também tá deformando um pouco demais aqui as costas dela, né? Aí a gente vai lá pro braço. É, ele tem que deformar mesmo. Não é realmente uma coisa trivial, não. É meio trabalhoso. Mas ó, já deu uma melhorada. E é isso, a gente tem que ficar testando mesmo, assim, tem que ficar testando posições, né? Como se ela estivesse caminhando aqui e ajustando. Até que do vestido eu gostei de como ficou. Ó, dá pra fazer uma posição dela caminhando. E quando a gente faz o render, essa coisa dos ossos não aparece. A gente está vendo esse ossinho aqui. Quando eu renderizar, ele não vai aparecer, tá? Isso aí vai ser legal para o Gabriel quando fizer lá o polvo dele, poder botar na posição que ele quer. E depois que eu fiz a posição, quero. Aí tudo que a gente fez a gente pode desfazer dando Alt R, Alt G. A gente desfaz tudo. Eu só vou no banheiro só um minutinho.
Eu fiquei mexendo com ela aqui falando, eu tava com o meu microfone mutado. Mas assim, E eu só. na hora que eu percebi que eu ia te falar, esse abriu. Mas não teve nada demais. Eu só tava experimentando, né? Mexer com. Né, que a gente vai selecionando aqui o Pose Mode. A gente pode, né, fazer, mexer na escala, né? Se eu quiser. Que tem uma coisa que a gente usa na animação que é esticar e espremer o personagem, né? Movimentar as partes, né? Fazer como se fosse uma caminhada. E depois que quando a gente for para aula de animação, a gente pode fazer uma brincadeirinha com ela, né? Fazer ela agachar aqui, ó. Dando, a, dando Alt, a gente retorna ela à posição. Né? Dá uma agachadinha nela. Isso aqui é um rig bem simples, né? E já dá bastante trabalho, né? Isso é uma. O rig é uma área bem complexa, assim, que geralmente precisa de profissionais para trabalhar. Rig e animação. Você tem muita gente que modela, muita gente que faz texturas, escultura, mas rig e animação a gente quase não vê. Eu acho que por hoje é isso. Não, não sei se a Camila assistiu, acompanhou, ficou lá fazendo um modelo. Fala, Camila. Eu fiz um pouquinho dos dois. Eu Deixa eu olhei um ver. pouquinho, mas teve uma hora que eu fui começar o rabo e aconteceu de sair, deu bug no negócio e saiu sem salvar. Ah, e você perdeu Eu tudo? dei um Perdeu a berro orelha? tão Perdeu grande tudo? aqui, ainda bem que meu microfone não estava aberto. Eu quase comecei a chorar, eu dei um berro aqui. E eu perdi. Você acredita? Eu já tinha feito braço, perninha, mexi Deixa um eu pouquinho ver. na orelha. Perdeu Aí tudo, agora eu até a comecei, orelha? Tudo aquilo que perdi você tinha tudo. feito? Aí eu comecei de novo aqui. Onde é que você tá Foi agora? muito Vamos ver. triste. Tô no bracinho. Mostra aí. E eu acho que se eu começar a compartilhar o meu, vai tirar o seu. Não tem problema. Não? Não vou mais. Mas assim, pelo menos aconteceu, foi faz pouco tempo, então eu tô até rápido, assim, pra fazer as outras coisas. Porque você já meio que. Aí você tá fazendo a orelha de novo, é isso? Eu tava tentando fazer um bracinho, que eu gostei do bracinho meio redondinho, assim. Eu tinha colocado ele de lado. É. Você não quis fazer ele com a linha. Eu gostei, eu fiz desse jeito e eu gostei desse jeitinho. É. Mas é isso, aí eu vou fazer.
o bracinho, depois a orelhinha, a perninha de novo. Mas tá Por isso indo que é bom mais cada rápido. coisa que você faz dar um Ctrl S. Sim, nossa, Fez foi uma coisa muito ficar dando triste. Ctrl S o tempo todo. Porque, assim, é bom por um lado que você, fazendo de novo, É, você vai, ainda mais se quando a gente está começando, né? Fazendo de novo, vai aprendendo. sim. Mas foi muito triste, não recomendo. Agora, assim, eu acho que você quer fazer um braço sem. Deixa eu tentar Como é que fazer você de vai, novo. vai colocar esse braço aí no corpo? Como você está pensando? Então, calma aí, meu cérebro deu uma travada aqui. Eu quero girar ele. Não é esse que gira, não. Eu nem sei o que Eu quero esse colocar ele comando faz. O assim. girar é o de baixo da seta. Esse comando aí eu nem sei direito o que ele faz. Ah, ele faz tudo. Eu quero deixar um bracinho meio assim. Mas aí ele tá pra dentro do corpo dele. E não é pra fazer isso. Nesse, né? Tem que ser no Edit Mode. Porque a gente tem que. Ele não é pra ficar dentro do corpo do jeito que ele tá. Porque depois a gente vai ter que fazer o rig, ele vai Tá. ter que ser animado. Então ele pode, Uhum. depois que você fizer. Assim, então por isso que é importante. Deixa eu voltar aqui pro meu. É importante que tenha essa separação assim. Tipo, tá aqui dos braços. Ou até pode ser a pose em T. Essa é a que a gente chama pose A. Essa que eu fiz a personagem. Uhum. Ou pode ser a pose T também, que é assim, Tá. né? Porque quando você vai fazer Ó, essa aqui seria uma pose. Tá dizendo que é T, mas pra mim é A. Né? Uhum. O A é como se fosse mais relaxado, né? Antigamente o pessoal fazia muito nessa pose T. Mas aí, como isso é uma posição que o personagem não está muito próxima da posição personagem posição natural do personagem, ficar com o braço assim esticado como se fosse em T, Uhum. a pose em A, ela está mais próxima para uma posição relaxada do personagem. Também não é, ninguém fica assim, mas está mais próximo, você vai mover menos para ele ir para uma posição relaxada, mas ao mesmo tempo tem que ter uma separação do resto do corpo para a gente conseguir fazer o rig e depois conseguir fazer uma movimentação do braço. Depois conseguir fazer uma movimentação do braço, tanto o braço quanto a perna, né? Se você coloca ele desse jeito que você fez aí, você não consegue fazer isso, Uhum. entendeu? Tá. Eu vou Por isso que colocar quando a gente dessa está forma. modelando um personagem, se você está fazendo só um personagem fofinho para imprimir ou para fazer um render, uma imagem, Uhum. aí é válido fazer desse jeito que você está fazendo, mas a nossa ideia aqui, o que a gente está aprendendo aqui é fazer o personagem para colocar ele em pose para animar ele. Então, Tá. é Não, importante que ele beleza. siga algumas. E depois que você fizer o braço dele, volta a apresentar aí você. Tá. Ele está sem nenhuma divisão no meio, né? Você fez É. só um. Uhum. Então, a outra coisa que é importante também, Vou colocar. voltando aqui no meu, é que ele tenha no mínimo uma divisão que vai ser a articulação dele, porque se ele ficar inteiro do jeito que você está fazendo, você não vai conseguir articular ele tipo um cotovelo, assim, Uhum. né? Então aqui no caso meu tá com duas, nem deveria ele
Porque o ideal seria que ele tivesse com uma aqui no meio, tivesse ou só 2 ou 4, assim, tivesse uma aqui nesse meiozinho onde vai ser a articulação do cotovelo, né? Então, o ideal é que tenha no mínimo uma divisão no meio aí para você poder fazer uma articulação dele, Beleza. tá? Mas Eu acho que de no meu qualquer perfil maneira, não tem, eu vou colocar. eu queria sugerir você novamente a tentar fazer o braço, mesmo que depois no final você faça esse braço do jeito que você está fazendo aí, Uhum, você de novo, que você fez uma vez comigo aqui ele a partir da linha. fiz. Queria sugerir você de novo fazer ele a partir da linha. Aí, se Tá, você não gostar, você vai e faz desse jeito que você está fazendo. Mas só beleza. para você pegar, porque depois o rabo você vai ter que fazer a partir da linha. Você também Uhum. pode fazer com tubo, mas lembra a dificuldade que você teve de fazer aquela É, do perninha móvelzinho. da mesa com cilindro? Uhum, Acaba dando mais trabalho, ficando mais é, deformado, porque aí você vai sim. mexendo, o negócio vai ficando todo alterado, né? Então tem algumas. A gente tem as ferramentas para usar, entendeu? A gente não pode se prender em um tipo de ferramenta de modelagem, entendeu? Porque Uhum, a gente acaba se limitando e também acaba tendo muito mais trabalho às vezes para fazer uma coisa que poderia fazer. Então, por isso que eu estou passando para vocês aprenderem. Talvez no futuro, assim, ou depois, ou até mesmo nesse trabalho mesmo, você queira fazer, você chega à conclusão que você quer fazer do jeito que você está fazendo agora. Mas eu sugiro que você faça novamente, né? Depois que apagou tudo lá, faz a orelhinha dessa forma modelada aí que você estava fazendo o braço e uhum. experimenta de novo fazer o braço e a perna no na linha. Tá, Aí pode deixar. depois que você fizer e, sei lá, não gostei, não ficou satisfeita, aí você experimenta fazer desse outro jeito, Uhum, tá bom? tá bom. Então tá, mais algum comentário? Tava muito complicado o negócio do rigging aí. É meio complicadinho. É, tem que ver várias vezes, né? Sim, E assim, mas é uma é o que coisa eu muito falei, é uma coisa fácil que é de bem fazer. legal de aprender, porque é uma coisa que é bem. Depois que você aprende, você tem uma autonomia muito maior para você trabalhar os seus personagens. Que tem muita gente que sabe fazer modelagem super bem, super legal, mas não sabe fazer um rigging. E aí fica muito limitado, né? No que você pode fazer, posicionar. Tem gente que fica fazendo várias esculturas já faz o modelo já na posição que quer, sendo que você pode fazer um personagem numa posição dessa neutra, né, que a gente chama, e posicionar eles a partir do rig, além de poder animar, né? Uhum. E que é uma coisa difícil de ter profissionais que têm essa habilidade aí. Sim, nossa, desbloqueia muita coisa. Uhum. Mas é isso. Então, até quinta-feira, vamos ver se você consegue aí terminar o seu gatinho. Ah, agora Né? vai. Tenta pegar aí uma horinha que você pegue aí, se conseguir todo dia à noite, né? Sim, Já não vai dá dar para certo. adiantar, tá bom? Beleza. Beijão, gente. Beijão, Beijo, Ares. Alice. E Obrigada. você, Ares? Pô, Tchau. ficou tentando acompanhar aí também, Ares? Eu tentei, mas assim, eu tenho muitas aulas atrasadas. Uhum. Tá bom, então. Beijão, gente. Beijo, gente. Beijo, boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite.